noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz possa estar com todos nós nessa noite. Você, onde quer que esteja, adore o Senhor nesse momento. Que nós possamos engrandecer o nome dEle. Amor de quem morreu, se deu por mim.
noite, crianças. Vamos louvar a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Mais um domingo que nós nos reunimos juntos, cada um na sua casa, na sua sala de estar, usando o seu computador, seu celular, ou talvez a sua televisão, para juntos termos esse momento de adoração. Já adoramos o nome do Senhor, agora nós estaremos refletindo na palavra do nosso Deus. E eu queria, antes de tudo, parabenizar cada pai da Igreja Presbiteriana Aliança. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Com certeza, assim como também foi o Dia das Mães, um Dia dos Pais diferente, não podemos estar juntos como igreja do Senhor e abraçar cada pai da igreja, mas espero que você possa ter abraçado seu pai e você que é pai, receba a nossa homenagem. Estaremos orando pelos pais, para que Deus possa abençoar cada um de forma maravilhosa, sabendo que Deus também é o nosso maravilhoso Pai. Nós vamos continuar a nossa reflexão nesse tema que nós temos refletido nesses dias, a respeito dos Salmos, e hoje nós vamos falar do Salmo 73, que trata a respeito desse tema, de certa forma, tão presente nas nossas vidas nesses últimos dias, que é a respeito do problema do sofrimento do justo. Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf era um compositor, um cantor, escreveu vários salmos, e nós vamos refletir nesse salmo que fala a respeito disso. Com certeza, esse ano tem sido um ano de sofrimento. Muitos estão sofrendo a perca de entes queridos, outros estão sofrendo devido à grande crise financeira que nós estamos enfrentando, outros sofrendo devido à ausência das aulas, às aulas online,
Ou seja, todas as dificuldades, sofrimento por causa do isolamento, não estamos nos reunindo como igreja ainda, e tudo isso com certeza nos traz sofrimentos, angústias, tristezas. E o salmista nesse salmo, ele trata a respeito disso. Como nós já dissemos, os salmos eles são expressões da alma. Os salmos eles fluem do coração do salmista. E eles abrem o coração a Deus, como devemos fazer também em nossas orações. Abrir os nossos corações ao nosso Deus, expressar aquilo que estamos sentindo para sermos abençoados, para sermos curados, para sermos restaurados na nossa vida, na nossa espiritualidade. Nós vamos ler esse salmo, todo ele, e depois estaremos voltando por partes e refletir e tirar preciosos ensinamentos para a nossa vida através desse salmo. Eu convido irmãos que possam estar acompanhando, se você puder pegar a sua Bíblia, ou mesmo através do seu celular, acompanhe. Também estaremos colocando o texto aqui na tela. O problema do sofrimento do justo, Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei meus pés, escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de suas perversidades. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam maldades em seu orgulho. Ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras, arrogantes, percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Veja como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu pusestes num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi, então, que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduz a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Ele é minha possessão para sempre. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Senhor, abençoe, ó Pai, a reflexão na tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Que o meditar na tua palavra possa produzir vida na nossa vida, possa produzir conhecimento, discernimento, possa nos orientar a respeito de como devemos agir, que possa curar nossas feridas,
ó Pai, tudo que possa estar no nosso coração, que nesse momento nos atrapalha, que nos afasta de Ti. Usa a Tua palavra, ó Pai, para falar, para tratar o nosso coração, a nossa vida, ó Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos refletir nesse salmo e vamos refletir de forma versículo por versículo a respeito desse salmo tão maravilhoso. A primeira questão que nós percebemos aqui é a certeza do salmista. O salmista ele começa escrevendo esse salmo com uma declaração de fé, com uma afirmação maravilhosa. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Ele tinha compreensão, o salmista Asaf, ele tinha compreensão da bondade de Deus para com o seu povo, para com Israel. E ele entendia que essa bondade estava ligada à santidade de vida, à pureza da vida daqueles que temem a Deus. Parece que o salmista ele começa a escrever esse salmo, ele começa a pensar nessa melodia, na letra dessa música, o salmo é uma música, e ele começa o seu dia com essa convicção. Deus é bom para Israel, bom para aqueles que têm um coração puro. E ali ele sai da sua casa e começa a caminhar. Parece que nós vamos ver mais para frente, parece que ele está indo ao templo. Ele sai da sua casa para ir ao templo adorar a esse Deus bom, a esse Deus maravilhoso. E ao ir para o templo, ao caminhar, o que o salmista encontra? O que o salmista observa? O salmista observa a prosperidade do ímpio. Então aqui nós temos uma crise. Uma crise se instala no coração do salmista, no coração de Asaf. Que crise é essa? Ele diz aqui que quase tropeçou, quase que ele cai, quase que ele perde a sua fé, quase que ele se coloca contra Deus. Por quê? Porque ele teve inveja dos orgulhosos. Quando ele observou os orgulhosos aqui, os ímpios, os perversos, os que praticam maldade, quando ele observa, talvez no caminhar, ele viu aqueles homens prósperos, ricos, e aqui ele vai trazer uma descrição desses homens. Ele teve inveja, ele não ficou feliz, ele se colocou numa situação que ele falou: por que eu não sou assim? Por que eu não tenho essa riqueza? Por que eu não tenho essa prosperidade? E aqui cria uma grande crise no coração do salmista. E aí ele faz uma descrição a respeito dos ímpios. Quem são os ímpios? Ele diz que os ímpios levam uma vida sem sofrimento. Tem corpo saudável e forte. Apesar que, nos tempos que vivemos, nos nossos dias, temos enfrentado essa pandemia que não tem escolhido classe social, apesar que isso é claro, estatístico, que a classe mais pobre, ela sofre. A classe mais pobre, ela paga um preço maior. Ela adoece mais, ela se contamina mais, ela não tem tantas possibilidades de se isolar e de fugir desse vírus. Então não é muito diferente. Estatisticamente, proporcionalmente, as classes mais baixas, aqueles que precisam sair todo dia da sua casa para ir trabalhar, esses sofrem mais com essa pandemia. E o salmista olhando para os ímpios, ele fala: eles não têm doença, eles têm um corpo saudável, forte, não enfrentam dificuldades. Essa era a leitura que o salmista fazia a respeito do ímpio. Não tem a vida cheia de problemas, como os demais, como a nós. E aqui ele começa então a falar do ímpio, ele fala no versículo 6, ostenta o orgulho como um colar de pedras preciosas. Vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam mais e mais e o coração vive cheio de más intenções. Irmãos, aqui ele está falando do ímpio, do perverso, do mal, do criminoso,
da pessoa que não tem ética, que não tem escrúpulo. E é interessante quando ele fala aqui no versículo 7, seus olhos cobiçam sempre mais. É interessante quando nós nos deparamos com as notícias nos jornais da corrupção no nosso país, temos visto governadores, secretários de saúde agindo de forma corrupta na compra de respiradores que poderiam salvar vidas humanas. E a pergunta aí, são homens ricos, mas aqui o versículo 7 encaixa muito bem. Seus olhos cobiçam cada vez mais e mais. O coração vive cheio de más intenções. Versículo 8. Zombam e falam maldade. São pessoas que gostam de zombar da sorte dos outros, da vida dos outros. Usam de violência. Falam como se fossem donos do céu. Você já ouviu essa expressão? Você parece que é o dono do céu, o dono do mundo. Suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. E aqui é um ponto muito interessante, esse versículo 10, meus irmãos. Como nessa nossa sociedade, nos tempos em que nós vivemos, no tempo das redes sociais, da informação fácil, da ideia de que as redes sociais produzem os seus influencers, os seus influenciadores, quantos desses influenciadores que o povo se volta para ele e bebe todas as suas palavras se encaixam perfeitamente nas características aqui que Asaf traz do ímpio. Zombadores, falam maldades, muitas vezes partem para a violência. E aqui, continuando, versículo 11, são pessoas que zombam de Deus. Olha aqui que Asaf fala. O que Deus sabe? Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? É como se aqui eles estivessem expressando a fé deles. A fé deles é que Deus não se intromete nos assuntos humanos. É que como se Deus fosse quase que uma invenção. Aqui nos lembra um pouco a ideia de que não, Deus não existe. Se Deus existisse, onde ele está, o que ele está fazendo nesse exato momento? O que Deus sabe? Muitos influenciadores digitais, que às vezes nós até seguimos, ouvimos, bebemos das suas palavras, como diz o salmista aqui, são homens, mulheres que zombam de Deus, que não creem na existência de Deus, que têm valores contrários à palavra de Deus, e que as pessoas se voltam para eles e bebem das suas palavras. Versículo 12, vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. A crise no coração do salmista é essa. Ao contemplar esses homens ímpios, com todas essas características, com todas essas atitudes erradas, zombadores, orgulhosos, pessoas que cobiçam, praticam mal, falam maldades, usam violência, desdenham de Deus, esses homens, aqui diz o versículo 12, esses homens desfrutam de uma vida tranquila, enquanto as suas riquezas se multiplicam. Continuando o texto, meus irmãos, nós vamos encontrar um questionamento. E aqui está o salmista, percebam, abrindo o seu coração na presença de Deus. Ele abre o coração na presença de Deus. Ele observa o ímpio, ele fala esse ímpio que é mau, que é corrupto, que desdenha de Deus, que não se farta, que sempre tem uma vida tranquila, que não adoece. Esse homem, ele prospera, enquanto eu enfrento muitas dificuldades. Versículo 13, ele questiona. Olha o questionamento forte que o salmista faz. Foi à toa que mantive o coração puro? É curioso, né? Porque ele começa o salmo dizendo que Deus é bom para aqueles que têm um coração puro. E aqui no versículo 13 ele fala, então, foi à toa que eu mantive a santidade? Foi à toa que eu não
andei nos caminhos dos ímpios, não me assentei na roda dos escarnecedores, não me detive nas suas ideias. Foi em vão que agi de modo íntegro, enquanto o perverso, o desonesto prospera. Eu, na minha integridade, o que eu tenho recebido? Doença, dificuldade. Talvez você esteja questionando a Deus nesse tempo, falando do que me adiantou toda a minha dedicação a Deus, agora eu enfrentando todas essas lutas. Versículo 14, o dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Aqui ele já começa a ter uma mudança de percepção. Até o versículo 14. O versículo 13 e o 14 ele está questionando a Deus. Ele está dizendo que a vida dele é só problemas, que toda manhã, ao invés dele ser abençoado, ele é castigado. Mas ele diz no versículo 15, se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Irmãos, ele diz, tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Mas algo maravilhoso acontece na vida do salmista. Ele tem entendimento. O versículo 16 ele diz, eu tentei entender, mas não consigo. Mas há uma mudança no versículo 17. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Como a percepção do salmista a respeito da vida, da nossa vida, da vida dos ímpios, mudou completamente. O salmista teve entendimento. Ele teve o entendimento da diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme, aquele que é íntegro e aquele que não tem uma vida íntegra, aquele que busca viver uma vida de pureza e aquele que não. Mas o que aconteceu de diferente, que mudança aconteceu para que ele tivesse esse entendimento? O versículo 17 diz, entrei em teu santuário. Como eu disse no início, parece que ele sai de casa, sai caminhando pelas ruas, ele vê a prosperidade do ímpio, ele começa a invejar eles, ele começa a comparar a vida dos ímpios com a sua própria vida, a ponto de dizer, do que me adiantou? Do que me adiantou ser íntegro? Do que me adiantou guardar a pureza? Eu só sofro. Mas aí, quando ele percebe, ele está dentro do santuário. Ele está dentro da casa de Deus. Ele está na presença de Deus. E na presença de Deus, meus irmãos, ele tem entendimento. Na presença de Deus, a sua mente se abre. Na presença de Deus, ele compreende, ele entende, diz o versículo, qual o destino deles. Qual o destino do ímpio? E aqui, meus irmãos, algo muito importante é que se nós avaliarmos a nossa vida, avaliarmos se vale a pena servir a Deus, se vale a pena ter uma vida íntegra, se vale a pena amar a Deus, apenas baseado nessa nossa existência, com certeza vamos chegar à mesma conclusão de Asaf e dizer foi inútil. Mas lembre, meu irmão, nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos nessa terra. Sofremos todas as dores aqui, mas tudo terá um fim. Haverá o dia, o grande dia da volta do Senhor Jesus. Quarta-feira estudamos a respeito dos princípios das dores. Estamos nos princípios das dores, estamos sofrendo por causa desse mundo pecaminoso, sofrendo porque os nossos primeiros pais abandonaram a Deus, sofrendo pela rebeldia deles, sofrendo porque o pecado trouxe marcas terríveis à humanidade, entre elas a doença, a enfermidade. Mas isso terá um fim. Um dia o Senhor Jesus voltará com poder e glória, e nesse dia ele separará aqueles que o amam daqueles que não o amam, daqueles que temeram a ele daqueles que não temeram, daqueles que buscaram viver uma vida íntegra, daqueles que não buscaram viver essa vida íntegra. Como que o salmista teve entendimento? Através da presença de Deus. Meus irmãos, se nós nos afastarmos de Deus,
se nós nos afastarmos da presença de Deus, se nós nos afastarmos da comunhão com os irmãos, se nós nos afastarmos da igreja, cada vez o nosso coração vai ficar mais questionador. Cada vez nós vamos invejar os ímpios. O que nós precisamos? Nós precisamos desse momento que entramos no santuário, desse momento que nós estamos na presença de Deus. Nós não estamos tendo esse momento nesses dias, nós não temos nosso culto presencial, se Deus quiser teremos logo, mas como tem sido o seu momento com Deus na sua casa, lendo a Bíblia, orando, em secreto, como temos falado? Você tem feito isso? Ou você tem vivido essa correria de uma pandemia, só questionando e permitindo que o coração se encha de comparações, de questionamentos? Olha o futuro do ímpio. Tu o puseste no caminho escorregadio, fizeste cair do precipício para a destruição. Malaquias fala, final do livro de Malaquias, eu já disse esse versículo aqui, abra sua Bíblia, olhe lá, Malaquias nos fala algo interessante a respeito do futuro do ímpio. Malaquias capítulo 4. Perdão. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, o povo estava questionando a Deus como Asaf. Se você puder abrir sua Bíblia, olha o que diz, versículo 16. Então os que temiam... Versículo 13, para nós entendermos melhor. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam o que falamos contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Palavras muito parecidas com as palavras aqui de Asaf. Foi em vão agir de modo íntegro, diz ele no versículo 13. Agora, de que nos adianta guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes? Também os que praticam mal prosperam? Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Não é isso que nós observamos muito? Como diz aquele ditado, a alegria do pobre dura pouco. Assistimos à televisão e recebemos a notícia de um político corrupto, que nós sabemos que é corrupto, sendo preso. A Polícia Federal, promotores, fazendo justiça, oramos para que Deus faça justiça. Passa 2 dias, ou nem isso, algum ministro do STJ, do STF, solta aquele bandido, escapam. Aos nossos olhos isso é terrível. Mas o versículo 16 diz assim, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção os que diziam, havia um memorial escrito diante deles para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Naquele dia, no dia do Senhor Jesus, eles serão a minha propriedade peculiar, minha propriedade exclusiva. Quem são esses? Aqueles que amam a Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que no Antigo Testamento tinham fé na vida do Messias. Esses são propriedade particular do Senhor. Eu os pouparei como o homem poupa o seu filho que o serve. Versículo 18, meu irmão. Nesse dia, no dia da volta do Senhor Jesus, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O salmista tem entendimento quando ele entra no templo, quando ele se coloca na presença de Deus. Após ele ter o entendimento, ele faz uma confissão. O versículo 21 é uma confissão do coração do salmista, quando ele diz, percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não participamos dos cultos, quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não oramos, sem perceber,
Nós começamos a olhar para a prosperidade dos ímpios e o nosso coração fica amargurado. A nossa vida se despedaça por dentro. Versículo 22, na sua confissão, o salmista diz: fui tolo e ignorante. Somos tolos, ignorantes, sem conhecimento de Deus. Quando começamos, ao invés de olhar para as maravilhas que Deus já fez na nossa vida, para a grande obra que Deus fez na cruz por nós, pelo cuidado e proteção que Ele tem nos dado cada dia, e quando deixamos de olhar para o futuro da volta do Senhor Jesus, nós somos ignorantes. Ele diz no versículo 22, ele diz algo muito curioso, muito até engraçado, né? Que Deus dos céus nos olha e diz: você parece um animal irracional, você não tem tido entendimento. Versículo 23 aqui na sua confissão, então ele começa a dizer coisas maravilhosas. No entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras a minha mão direita. Aqui é a certeza do salmista. A certeza que nós temos que ter, meus irmãos. Veja como está estruturado esse salmo. O salmista percebe a prosperidade do ímpio, ele questiona por que o ímpio prospera, ele diz: foi inútil eu servir a Deus, até que ele se coloca na presença de Deus. Quando ele se coloca na presença de Deus, ele percebe o futuro do ímpio, que é a perdição eterna. O ímpio é aquele que não teme a Deus, aquele que não crê em Jesus Cristo. Quando ele percebe isso, ele percebe como ele foi ignorante. Ele confessa o seu pecado. Ele confessa que aquilo estava trazendo amargura no coração dele, despedaçando a vida dele. Mas a partir de então, desse conhecimento, desse entendimento, dentro da própria igreja que ele estava, do templo, do santuário, ele passa a compreender e ele tem certeza. Eu queria que você tivesse essa certeza também. Versículo 23, meu irmão, é maravilhoso. No entanto, ainda pertenço a ti. Apesar do coração do salmista, apesar dele duvidar do amor de Deus, apesar dele questionar por que ele sofria, ele diz: eu ainda pertenço a ti. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, meu irmão, você pertence a Deus, você foi compro com sangue precioso do Cordeiro. Versículo 23 ainda diz: tu seguras minha mão direita. É Deus quem segura a nossa mão, não é nós que seguramos na mão de Deus. Só tinha aquele hino que segura na mão de Deus. Não, Deus segura a nossa mão. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um caminho glorioso. Deus tem um propósito para a nossa vida, meus irmãos. Se você colocar o seu coração no propósito, crendo que o propósito de Deus na sua vida se resume a apenas essa vida, aos prazeres, aquilo que os ímpios experimentam, a não ter nenhum tipo de doença, a não ter nenhum tipo de dificuldade, a não ter nenhum tipo de sofrimento, você é o mais infeliz de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Se a nossa esperança no Senhor se resume a apenas essa vida, somos o mais infeliz dos homens. Mas Deus nos conduz a um destino glorioso. Um dia nós veremos a glória de Deus. Um dia nós observaremos com os nossos olhos tudo o que Deus preparou para nós. Um dia, meus amados irmãos, nós olharemos e veremos a diferença entre o justo e o ímpio. Um dia nós reencontraremos todos aqueles que se foram em Cristo Jesus. Tudo isso é muito glorioso. A ponto do salmista então dizer no versículo 25: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Ele é minha possessão para sempre. A pergunta que eu queria te fazer: o que mais você deseja? Qual é o seu maior desejo hoje? O Senhor Jesus diz: onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro.
Será que você está desejando mais a terra do que os céus? Será que você deseja alguma coisa nessa terra mais do que a Deus? Se você deseja alguma coisa nessa terra mais do que a Deus, isso é um ídolo. Você pode ter ídolo no seu coração que não é de barro, que não é de madeira, que não é uma imagem de escultura, mas é algo que você colocou no seu coração, que você ama, que você deseja mais do que a Deus. Que você deseje mais a Deus do que qualquer outra coisa. Versículo 26. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar. Nós podemos ficar enfermos, meus irmãos. Podemos ter até o nosso espírito abalado. Mas a certeza é que Deus continua sendo a força do nosso coração. Ele é minha possessão para sempre. Versículo 27 é uma advertência. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Cuidado, cuidado com você se afastar de Deus. Cuidado, cuidado com a falta de desejo com as coisas de Deus. Cuidado para negligenciar as oportunidades que Deus está nos dando como povo de Deus, com a liberdade que temos de cultuar ao nosso Deus. Cuidado, que você busque a Deus cada vez mais. O salmista termina e eu queria concluir com essa palavra. Eu pus aqui o descanso do salmista. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor o meu refúgio e anunciarei todas as tuas maravilhas. Aqui, nesse versículo 28, nós temos o resumo da nossa missão. O resumo do propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida, meus irmãos. O propósito pela qual nós fomos criados. O propósito pelo qual Deus nos colocou nesse mundo. Em primeiro lugar, é para estarmos perto dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que você sinta alegria, prazer. Que você possa dizer como Asaf, bom é estar perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. Segundo lugar, meu irmão, faça de Deus o seu refúgio. Não espere a mudança da sua vida em fatos externos, em homens, em políticos, na ciência. Que Deus seja o seu refúgio, que Deus seja o seu baluarte, que Deus seja a fortaleza da sua vida. Em terceiro lugar, resumo da nossa vida, do propósito nosso aqui nessa terra, é anunciar as maravilhas de Deus. A principal maravilha que nós podemos anunciar é que um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um dia nós éramos como animais irracionais. Nós não tínhamos entendimento. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, nos trouxe entendimento, abriu os nossos corações, tirou o nosso coração de pedra, colocou um coração de carne. Nos deu vida. Entendemos a salvação. Pela graça fomos salvos. E agora o que nós devemos fazer? Anunciar essas maravilhas. Anunciar que Deus nos ama. Nos ama de tal maneira que deu seu único filho para que tivéssemos a vida eterna. Anunciar que a morte não é fim de todas as coisas, que há uma vida eterna, que há uma vida além dessa vida e que Deus deseja que nós estejamos com Ele para sempre. Anunciar a salvação, anunciar a bondade do nosso Deus. Que você possa, assim como o salmista, descansar na presença de Deus. Que Deus seja o seu refúgio e que você seja impelido pelo Espírito Santo de Deus, no meio da dor, no meio da tristeza, até mesmo da enfermidade, anunciar as maravilhas de Deus. Que Deus possa nos abençoar de forma maravilhosa. Queria convidar você a fechar seus olhos mais uma vez.
Depois leia de novo esse salmo, reflita nesse salmo e descanse no Senhor, se aproxime do Senhor, anuncie as maravilhas de Deus de forma maravilhosa. Ore comigo nesse instante. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua infinita bondade. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá. Sabemos que aqui na terra nós somos peregrinos, a nossa vida é como neblina que logo dissipa. Não sabemos quantos dias de vida o Senhor nos deu, mas nos ajude, ó Pai, enquanto estivermos nessa terra, possamos ser instrumentos do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a estarmos perto do Senhor. Que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso baluarte. E, ó Deus amado, nos ajude a anunciar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos empodere, para que possamos ter coragem de falar para as pessoas que amamos que existe uma vida após essa vida. Que existe, ó Pai, um remédio para essa doença chamada pecado. Que existe uma vacina, e essa vacina, esse remédio para a pior das pandemias, que é o pecado, é a rebeldia contra o Senhor, é Jesus Cristo. Que possamos anunciar isso, ó Pai. Tira do nosso coração a amargura, tira do nosso coração toda comparação com a vida próspera dos ímpios, dos corruptos, dos maldosos. Ó Deus, não permita que estejamos passando por essas crises. Ajuda-nos a estarmos na Tua presença, seja na Tua igreja, seja no nosso quarto lendo a Bíblia, seja através da oração, da comunhão. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos. Nessa noite eu quero te agradecer e pedir uma bênção especial para cada pai que está ouvindo essa mensagem. Abençoa, capacita, ó Pai, como líder, como servo. Abençoa cada pai da Igreja Presbiteriana Aliança, cada pai que está nos ouvindo. Abençoa os nossos pais, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu perdão. E obrigado por o Senhor ser o nosso Pai, podermos chamá-lo, ó Pai, de Paizinho. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Abençoa, Deus amado, os irmãos da igreja que se encontram enfermos, que o Senhor restaure a saúde de cada um. Pedimos de forma maravilhosa, ó Pai, por cada um que se encontra internado no hospital, talvez pessoas que nem conheçamos, que o Senhor visite, cure, restaure a sua saúde. Abençoa a Tua igreja, abençoa essa semana, abençoa o Teu povo, abençoa nossas casas, abençoa os nossos filhos, abençoe as crianças da Igreja Presbiteriana Aliança, que o Senhor guarde, proteja, as livre de todo mal, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, que possamos aproveitar cada segundo que o Senhor tem nos dado de vida, para estarmos perto do Senhor, para desfrutar do Teu amor, para termos entendimento do futuro do ímpio, no nosso futuro, e para proclamar as Suas maravilhas. Mais uma vez te peço que possamos ser proclamadores de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, proclamadores da obra maravilhosa que o Senhor fez na nossa vida através de Cristo Jesus. Nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe ricamente a cada um, que dê uma semana abençoada na sua presença. Vamos receber agora a bênção. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos, que Deus possa nos abençoar, ter uma semana abençoada para a honra e glória do nosso Deus. Amém.